ao mesmo tempo que a igreja então tem seus dogmas, ela não pode ser hostil à manifestação da dúvida. E o que esses jovens estão questionando é que a igreja, e isso serve de reflexão para a gente, se torna um ambiente onde a dúvida não é bem-vinda e nem bem vista. Então, questionar alguma coisa da igreja, seja a sua teologia, sua liturgia, sua eclesiologia, qualquer aspecto da igreja, não é bem visto nesse contexto. Do tipo, eu não vou me expor para fazer uma pergunta. Eu não vou expor a minha insegurança de fé ou a minha dúvida profunda. E detalhe, às vezes quando ele cria coragem e faz isso, a resposta é sempre de abafa, do tipo, fica quieto que essas coisas não se perguntam. Isso é fraqueza de fé, meu irmão. Você tem que, entendeu? Você tem que engolir e tocar o barco para frente. Então, olha só. Ser uma igreja hostil à dúvida não significa não oferecer oportunidades de perguntas na escola dominical. Você pode falar assim, não, a minha igreja não é hostil, não. Quem quiser, levanta a mão e faz uma pergunta na escola dominical. Agora, será que tem ambiente para um cristão jovem de fato expor as suas dúvidas genuínas naquele ambiente de família de fé? Será que se ele abrir a boca e falar o seguinte, pastor, eu tenho dúvida real nesse negócio de casamento homossexual, por que não pode isso? A igreja vai cair matando em cima dele, por mais genuína e sincera que seja a dúvida. Será que ele tem ambiente para que essas dúvidas sejam discutidas? E olha, Miriam, no meu assunto de interesse, que é a interação entre fé e ciência, isso acontece demais, demais. Quando jovens que se interessam pelo campo científico não têm ambiente na igreja para manifestar as suas preocupações e as suas dúvidas na interpretação do mundo físico e a interpretação das escrituras. Eles têm que engolir aquela pergunta, não é que eles não vão encontrar respostas, é que eles não têm condições de formular a pergunta da boca para fora. Não tem ambiente, entendeu? Ela não vai ser bem tratada, ela não vai ser bem acolhida. Sabe aquela ideia que você quer dar na sua casa para os seus filhos, que é assim, filha, para o papai você pode perguntar o que você quiser. Eu sempre vou te dar o benefício da dúvida, a oportunidade de você perguntar com o coração aberto e o papai sempre vai te responder com sinceridade e verdade. Poxa, é assim que a gente cria os nossos filhos. A igreja às vezes fala isso para o jovem. Jovens, aqui na nossa igreja vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Fiquem à vontade para perguntar. Só que o jovem não sente que ele tem esse ambiente. Ele não sente que ele tem essa liberdade. Mais ou menos como uma filha, às vezes não sente que ela tem a liberdade de falar para o pai que ela teve um relacionamento com o primeiro namorado. Por mais que o pai diga na infância dela, filhinha, com o papai você pode falar de tudo, mas a atitude dele ao longo da vida nunca foi, de fato, de que ela tenha sentido o ambiente, a liberdade, o momento, o formato para, de fato, exercitar as suas dúvidas. E aí, Miriam, eu gosto de falar o seguinte, dúvida é uma coisa que a gente exercita, e não só que a gente põe da boca para fora. As dúvidas precisam ser tratadas, ok? Elas precisam ser elaboradas, digeridas, e não simplesmente respondidas. Então esse negócio de que a igreja tem resposta pronta para tudo é ser dogmática do jeito que o jovem está criticando. Do tipo, eu pergunto, a igreja fala, não, isso aí já está resolvido, está aqui a resposta, ó, você que não está lendo direito. Entendeu? Isso aí é ridicularizar ou reduzir a dúvida do jovem e não tratar e nem digerir e não exercitar a dúvida. Às vezes, empatia, né? Com a pessoa. Claro, coloque-se na posição dele. Às vezes tratar de uma dúvida não é uma resposta de conteúdo, é uma caminhada de anos de discipulado. Entendeu? É uma caminhada de anos, de vida junta, de confiança, de abertura, de conteúdo sim, mas não é simplesmente, lê esse livro aqui, ó, ou, não, escuta esse sermão que eu já vou te responder, ou, isso aqui já foi respondido há muito tempo, você não está na igreja? Como é que você não sabe disso? Então, confundir a hostilidade com as dúvidas com a oferta de informação, são coisas antagônicas. Oferecer informação ou permitir perguntas não é a mesma coisa de receber bem as dúvidas. E essa geração está acostumada a perguntar o que quiser para os amigos, principalmente para os amigos.
ela vai no grupo de lealdade dela e fala o que quer para os amigos e pergunta o que quer. E a resposta dos amigos pode fazer sentido ou não, porque é tudo relativo mesmo, não vai fazer diferença. E ela quer tratar a igreja da mesma forma. Então, para resumir aqui, não é que a igreja não tem posições fechadas ou bem definidas sobre os assuntos, não é que ela tem que ser volátil ou tem que ser flexível em tudo, não é nada disso. Mas ela tem que providenciar um ambiente adequado, ou seja, amoroso, para que a dúvida seja exercitada. Esse é o ponto, essa é a crítica principal. E aí eu reconheço que a crítica faz sentido. Eu acho que tem igrejas que, por mais abertas que elas digam que elas sejam, elas são de fato hostis àqueles que têm dúvidas. Vamos lá. Super protetora, superficial, repressiva, exclusivista, dogmática, e a última, que eu deixei para o final, é óbvio, é a percepção de que a igreja é anticientífica, de que a igreja ela é inimiga da ciência. E é interessante que esse aspecto aparece em relação aos demais, porque os outros estão sempre relacionados a comportamento, né, a experiências de vida. E esse aqui está mais relacionado com o conteúdo, com o aspecto teórico, né, ou com uma forma de entender a realidade. E, lógico, é uma geração que, de novo, cresceu e foi instruída numa era científica. Para a geração mosaico, a ciência tem grande autoridade de verdade, mesmo que ela não reconheça instituições de autoridade em vários lugares. Então, é assim, é um paradoxo. Ela não reconhece que a universidade dela tem as melhores respostas para determinado problema, ou o melhor método de ensino. Por exemplo, a universidade fala assim, ó, no meu curso vocês vão fazer 2 provas individuais, não colhem nas provas, confiem no nosso método de ensino. Ele não tem esse respeito pela instituição e pela autoridade, ele vai fazer o quê? Ele vai colar e vai fazer trabalho em grupo e vai distribuir lista de exercício no WhatsApp. Ele não tem esse zelo. Agora, quando você quer dar um tom de verdade para uma informação, como é que aparece na mídia hoje em dia? Cientistas afirmam que a ciência descobriu tal coisa. É sempre assim. Essa linguagem de colocar a ciência no meio traz para a nossa geração, para o mundo moderno, um aspecto de autoridade e de verdade. Autoridade. Né? Agora, olha só. O jovem ele é instruído na igreja, muitas vezes, a pensar de uma maneira muito superficial, muito reducionista em relação à ciência. Alguns chegam a ser instruídos a pensar que ciência é coisa do diabo. Não mexe com isso não, que isso vai desviar a sua fé, vai corromper a sua fé. Se um adolescente fala que quer estudar biologia, pra quê? É uma bomba na igreja. Como assim você vai mexer com esses negócios de biologia agora? Né? Aí, nossa, coisas. Isso aí não pode falar disso, não pode considerar essas coisas. Então, ele vive, às vezes, criado, de novo, naquela bolha super protetora, simplificando todos os problemas, falando que o mundo é muito simples, que os dogmas são esses, você tem que crer assim, você não pode duvidar, senão é fraqueza da sua fé. Olha todo mundo aparecendo junto aqui, né? Aí, de repente, ele vai para a universidade e ele fala, cara, o mundo lá fora não é assim não. Ciência não funciona dessa forma que a igreja falou que funciona. Ele vai ter contato com o poder que a ciência tem de descobrir verdades no mundo. A ciência faz sentido. E quer saber a melhor delas? A ciência é muito aberta às dúvidas. A ciência funciona por dúvidas. Ela não é nada hostil às dúvidas. O que ele não pode perguntar para a igreja, ele é convidado a perguntar para a ciência. Assim, não as mesmas perguntas, mas o espírito de dúvida dele, ele pode manifestar na comunidade científica, na universidade, ele é instigado a fazer isso. Agora, quando ele tem esse choque de realidade, ele vai falar o seguinte, ora, se a minha igreja pensa desse jeito e eu descobri agora que o mundo é outro, a minha igreja é inimiga da ciência, tem alguma coisa errada aí. E aí quando ele começa a tomar conhecimento de tópicos específicos na interação entre fé e ciência, ele pode se ver numa encruzilhada. Se ele não tem uma base sólida da relação entre fé e ciência, ele vai falar o seguinte, não faz sentido. Se a ciência faz sentido e está correta, a minha igreja só pode ter sido mentirosa. Tô fora. Se eu precisar escolher entre ciência e igreja, eu escolho ciência. Né? Agora,
O crente, como eu comecei falando, o crente que toma essa decisão, ele não abordou a interação entre fé e ciência de uma maneira saudável, ok? Não é então que todo crente vai ter essa resposta, não. Essa é uma resposta doente, é uma resposta equivocada. Existe, na minha opinião, resposta mais adequada e a igreja precisa ajudar o cristão a encontrar essas respostas ou essa atitude de abordar a interação entre fé e ciência. Para que ele não tenha, uma opinião antagônica e necessariamente de que ciência é oposta à igreja ou à fé.